Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Vamos dar continuidade a mais uma videoaula para vocês. Hoje o assunto é continuidade de funções de várias variáveis e esse assunto é uma continuação dos conceitos de limites que foi definidos na videoaula anterior, né? Então, como uma motivação, pessoal, o conceito de continuidade, só para relembrar, vocês lembram que lá no cálculo 1, né, o conceito de continuidade, a grosso modo a gente dizia que eram aquelas funções que quando a gente ia fazer o gráfico delas, a gente não tirava a caneta do papel, né? E aí a gente dizia que essa função aqui é contínua, né? Mas qual seria o conceito, né, de continuidade de uma função? Tá? Então, digamos que seja um ponto A, então esse carinha aqui, ele corresponde a um f de A, né? Então, o conceito de limite que vocês aprenderam, né, é aquele clássico. Se você calculou o limite de um x tendendo a da função f de x, então a gente dizia que esse limite tinha que ser o próprio f de a. Então veja bem, né, pessoal? Aqui para a gente estar falando do conceito de continuidade, o ponto onde a gente está aproximando aqui, que no caso seria o a, ele faz parte do domínio na função, né? Porque ele tem que ser igual ao f de a. Então, quando isso acontece, a gente diz que f é contínua em A. E aí, se em todos os pontos, né, digamos que uma função definida em todos os reais aqui, em todos os pontos, ela satisfaz essa condição, né, aí a gente diz simplesmente que a função é contínua. Agora, para funções de duas variáveis, pessoal, vocês aprenderam o conceito de limite, e vocês sabem que limite, né, a gente definiu, aqui a notação que a gente usa, o limite de uma função de duas variáveis f de xy, quando xy tende 1 a b, isso era igual a um L, né? Então aqui a definição de continuidade num ponto, digamos, AB, é quando esse limite vai dar o f de AB. Tudo bem? Então a gente estende de maneira natural o conceito de continuidade, tá? É a mesma coisa. Uma interpretação geométrica agora, né, é que agora nossos gráficos, como a gente já tinha comentado, são objetos, né, que ficam lá em dimensão 3. Então, nossos gráficos, se a gente for olhar, tentar uma analogia com isso, nossos gráficos não terão buracos, tá? Não terão furos, tudo bem? Eles serão uma superfície bem suave, sem nada ali, tá? Tudo bem? Claro que existe, se você restringir o domínio da sua função, você vai ter continuidade em alguns pontos, mas se você for pensar em todo o R2, pode haver descontinuidades em alguns pontos, tá? Mas enfim, isso a gente vai falar depois, né? Então o conceito, né, de continuidade a gente define da mesma forma, né? Então uma função de duas variáveis definida no domínio D é contínua num ponto AB do domínio se o limite da função, quando xy tende a B, é igual a f de AB. E aí, novamente, se em todos os pontos a função é contínua, né, lá dos pontos do domínio, então a gente diz simplesmente que ela é contínua, só usa a palavra que ela é contínua. Tudo bem? Então vou fazer alguns exemplos aqui. Ó. Vamos pegar uma função clássica, né, f de xy igual a x. Ela é contínua, né? Por quê, pessoal? Primeira coisa, para ela ser contínua, a gente tem que calcular a f do ponto AB. Então, quem que seria o meu f de AB? Daria o próprio A. Tudo bem? E aí, quem que é o limite da função quando xy tende a B? Ora, é o limite, a minha função é x. Xy tendendo a B, o meu y não importa, né? O que importa é meu x está tendendo a A. Então, ou seja, a gente está calculando aqui como se fosse o limite de uma variável só. Ou seja, temos o limite de x, quando x tende a A, é A. Então, ou seja, mas A, pessoal, quem que é A? É igual f de AB. Então, ou seja, satisfaz essa condição aqui de continuidade. Então, ou seja, temos que essa função é contínua em AB, né? No caso que a gente está fazendo aqui.
Mas como esse AB é arbitrário, pessoal, então isso vai valer para todos os pontos, né? Tudo bem? Então por isso que eu coloquei simplesmente aqui que ela é contínua, ou seja, ela é contínua em todo o seu R2. Tudo bem? A mesma coisa, ó, a gente pode fazer para a função y, né? Aqui nesse caso vai mudar que a f de AB vai ser b. E aí você vai calcular o limite da mesma forma, né? A gente tem que isso aqui é igual a b, e aí satisfaz a condição de ser uma função contínua no ponto AB. Mas, de novo, como o AB é um ponto arbitrário, né? Então, isso aqui vai valer para todos os pontos de R2. Ora, a mesma coisa, se eu pegar a função f de xy igual a c, ela também é contínua, ou seja, f de xy igual a c é a função constante. Então, ou seja, a função constante também vai satisfazer a condição. Quando a gente for calcular o limite de uma constante, a própria constante, tudo bem? Só que essa constante é o f de AB. Como o AB é arbitrário, então é contínuo em tudo. Tudo bem? Então vamos seguir aqui, né? Então vamos lembrar um negocinho, pessoal, que no outro vídeo eu não falei, só que eu preferi falar aqui porque a gente vai usar essas propriedades nesse vídeo. Porque é o seguinte, quando a gente definir o limite, né? Aqui não estou falando de continuidade. Lá também vai valer as mesmas propriedades de limites que a gente tinha para funções de uma variável. Tá? É as mesmas propriedades, né? Ó, por exemplo, se eu tenho o limite de f quando xy tende a b é L, e o limite de uma função g de xy tendendo a b é M, então o limite dessa soma é a soma dos limites, o limite do produto é o produto dos limites, tá? Se você tiver uma constante multiplicando a função, essa constante sai para fora do limite, tudo bem? Se você tem um quociente aqui, né? É o quociente dos limites, desde que o cara do denominador seja diferente de zero. E quando você tem uma função elevada a uma certa potência, né? Basta você calcular o limite da função aqui e depois elevar a potência, tá? Então as propriedades são as mesmas. Por que eu estou colocando isso agora, pessoal? Porque agora a gente vai conseguir dizer para vocês quais funções são contínuas apenas utilizando essas propriedades de limite e essas três funçõezinhas que eu coloquei aqui para vocês, ó, x, y e a constante. Através delas e com essa propriedade, eu consigo dizer que, por exemplo, deixa eu pegar aqui uma caneta, simplesmente que a função f de xy, digamos, x ao quadrado, é uma função contínua. Por que eu posso fazer isso? Essa função aqui é x vezes x. Então, se eu chamar esse cara aqui de um h de xy e esse outro carinha aqui de uma g de xy, se eu calcular o limite de xy tendendo a b dessas duas funções, a gente pode dizer que é o limite dessa vezes o limite dessa. Só que o limite dessa a gente já calculou, que é contínua, né? Então, ou seja, a gente vai tirar que vai dar a ao quadrado, né? Que é o f de AB. Então, ou seja, usando essa propriedade aqui, eu já consigo dizer que qualquer potência, né, vai ser contínua. Ou seja, eu também poderia ter usado essa propriedade aqui de baixo. E aí eu posso, por meio disso, agora considerar, digamos agora, uma função x vezes y. A gente sabe que x é contínuo e y também, o produto é, então isso aqui também vai ser. Se eu colocar qualquer potência, eu posso usar aquelas propriedades que a gente já está usando aqui, também vai ser contínuo. Tá? Então, usando essas propriedades de limite, pessoal, com a definição de continuidade, a gente tira que qualquer monômio, né, qualquer carinha k e y elevado a um t, isso aqui também são funções contínuas. Só que se isso são funções contínuas, e a soma de funções contínuas também é contínua, então se eu tiver um outro cara elevado a um k1 e um y elevado a um t1, essa função também vai ser contínua. E assim sucessivamente, né? Função constante também é contínua. E assim sucessivamente. Então, se eu definir uma função f que é um polinômio,
de duas variáveis, um polinômio de duas variáveis sempre vai ser uma função contínua. Tudo bem? Então essa é a ideia. Então, ou seja, através daquelas duas, três, né, funções x, y e c, e usando as propriedades de limite, a gente consegue dizer que todos os polinômios são funções contínuas. Tá? E aí, pessoal, a gente já pode começar a trabalhar com as funções racionais. Ou seja, o que é uma função racional? Quando eu tenho um polinômio dividido por outro. Então, ou seja, essa função também vai ser contínua, porque o quociente também é contínuo, desde que esse carinha aqui de baixo seja diferente de zero, né? Então, ou seja, essa função ela é contínua nos pontos onde o h de xy é diferente de zero. Então, ou seja, as funções racionais são contínuas, polinômios são contínuos. E aí, também usando essas propriedades, né, tudo isso, a gente tem que soma, subtração, produto, multiplicação por escalar, quocientes e potências de funções contínuas são funções contínuas. Tudo bem? Então vamos fazer um primeiro exemplo aqui. Ó. A gente já disse o quê? Ó? Que essa função, que é um polinômio, né, ela é contínua, porque ela é um polinômio. Se ela é contínua, pessoal, qual que é a definição de continuidade? Eu consigo calcular o limite dessa função em qualquer ponto. Certo? Então, ó, vamos calcular o limite dessa funçãozinha aqui, que é o próprio polinômio, quando xy tende a 1, 2. Tudo bem? O que acontece? Aí, essa função não é contínua? Se essa função é contínua, pessoal, eu posso dizer que o limite dela, quando xy tende a 1, 2, é o próprio f de 1, 2. Então, basta eu simplesmente substituir o x por 1 e o y por 2. Tudo bem? Por isso aqui, pessoal, na hora de calcular esses limites, vocês falam: ah, professor, por que tem hora que eu posso substituir e tem hora que eu não posso substituir direto os valores que estão aqui no limite? Você só pode substituir, pessoal, se a função é contínua nesse ponto. Ou seja, como ela é contínua, ela é um polinômio, e ela é contínua em todos os pontos, ou seja, nesse ponto ela também é, né? Porque se ela é contínua em todos, então eu posso substituir direto. Por quê? Porque o resultado do limite é a f de 1, 2. E f de 1, 2 é você substituir o x por 1 e o y por 2. E aí você substitui e dá 11. Tudo bem? Ok. Feito isso, a gente se pergunta, né? E essa função racional? Onde ela é contínua? Tá? Como a gente já comentou com vocês, funções racionais é contínua desde que o denominador seja diferente de zero. Por quê? Porque em cima é um polinômio e embaixo também é um polinômio. Então, olha só, f é descontínuo em 0, 0, pois a função não está definida nesse ponto. Tudo bem? Então, como ela é racional, ela é contínua em seu domínio, que é dado por isso. Então, isso aqui seria os pontos onde a função é contínua. Tudo bem? Mas olha agora, pessoal. O domínio dessa função que a gente tem aqui em cima, né? Esse domínio, a nossa função não está definida no 0, 0. Agora, nesse outro exemplo, eu vou construir uma função, que é o seguinte: fora do 0, 0 ela vale isso, e no 0, eu vou, e quando ela for 0, 0 aqui, o xy for 0, 0, eu estou dizendo que ela é 0. Aí eu pergunto para vocês, ela é contínua no 0, 0 agora? Porque agora o meu domínio é tudo, né? Veja bem, meu domínio agora é tudo. Todos os pontos minha função está definida. Mas será que ela é contínua no 0? Ela não vai ser, pessoal. Por quê? Para ela ser contínua no 0, vocês teriam que calcular o limite de xy tendendo a 0, 0 da função que seria g de xy, e isso tem que ser igual a g de 0, 0. Correto? Se isso aqui acontecer, a função é contínua no 0, 0. Mas veja bem,
Quando a gente está calculando o limite de uma função, pessoal, os pontos que a gente está colocando aqui no x e o y, ele não é o 0, 0. Isso é importante, é x e y para valores muito próximos de zero. Então, ou seja, mas não são zeros. Então, ou seja, a minha g aqui seria esse pedacinho da função. Ou seja, os pontos onde x e y são diferentes de zero. Então, na verdade, eu teria que garantir que o limite de x e y indo para 0, 0 da função x ao quadrado menos y ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, eu tenho que garantir que é o g de 0, 0. Quem é o g de 0, 0? Aqui sim, ó, x, y é 0 e 0. Então, ou seja, g de 0, 0 é 0. Então, a pergunta que fica, será que isso vale? A pergunta é, né? Isso não vale, pessoal. Esse limite aqui, ó, a gente fez no vídeo anterior. Esse limite ele não existe. Porque se você calcular um caminho em cima do eixo x e um caminho em cima do eixo y, o valor desse limite é diferente para cada caminho. Então, ou seja, esse limite não existe. Então, ou seja, como esse limite não existe, pessoal, a gente tem o quê? Que a função não pode ser contínua no 0, 0. Tudo bem? Então, ou seja, ó, esse limite não existe. Então, essa função não pode ser contínua no 0, 0. Isso aqui teria que ser igual a g de 0, 0, mas não é. Tudo bem? Então, ela não é contínua. Entenderam? Então, vamos pegar mais um exemplo, tá? Agora, vamos fazer o seguinte. Eu quero provar para vocês que essa função ela é diferente da anterior. Ou seja, f de xy é dada por esses pontos x, y ao quadrado dividido por x quadrado mais y ao quadrado quando o x, y é diferente de 0, 0. E é 0 quando o x, y é 0, 0. Então, ou seja, ela está definida, pessoal, em todo o meu domínio R2. Meu domínio da função aqui é R2. Só que eu quero que vocês provem o quê? Que ela é contínua em todo R2. Tá? Ou seja, será que ela é contínua em todo o seu domínio? Vamos ver. Primeira coisa que a gente tem que pensar é, essa função que está aqui, pessoal, é uma função racional. Esse pedaço onde x, y é diferente de 0, 0. Correto? Se é uma função racional, então essa função aqui ela é contínua em todos os pontos onde o denominador não é zero. Ou seja, nesse conjunto de pontos aqui, ó, a função ela é contínua. Tá faltando o quê? Tá faltando verificar se ela é contínua no 0, 0. Né? Porque é o que a gente quer provar, né? Provar que ela é contínua em todo o R2. Isso aqui é o R2 menos o 0. Falta provar no 0. Então, de novo, a gente tem que provar que o limite de xy tendendo a 0, 0 da nossa função f para pontos que não são zero, ou seja, xy ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, isso tem que ser igual ao f de 0, 0. E o f de 0, 0 é 0. Então a pergunta é, será que esse limite aqui, ele dá 0? Então a gente fica com essa pergunta. Mas se vocês viram o vídeo anterior, é esse limitezinho aqui, pessoal, a gente conseguiu calcular ele. Você lembra que tinha uma maneira que a gente conseguia calcular esse limite? Como que a gente calculava? Ah, esse limite aqui é uma função que tende a 0 vezes uma função limitada. Ó. Vamos lembrar. G igual a xy, eu tinha chamado dessa função. E eu tinha chamado de f de xy, a função é igual a x. Então, ou seja, o limite desse cara quando tende a 0, 0, isso aqui vai para 0.
E essa função é limitada, eu mostrei para vocês no vídeo anterior. Então, ou seja, eu tenho o limite de uma função que tende a zero vezes uma limitada. O que significa isso? Isso dá zero. Então, ou seja, de fato, pessoal, esse limite aqui, quando x e y tende a 0, 0, dessa função para pontos que não são zeros, dá o f de 0, 0, que é zero. Então, ou seja, essa função, olha que beleza, ela é contínua. Tudo bem? Em todos os pontos do nosso domínio. Tá? Então, pessoal, vocês têm que tomar cuidado com isso. Ter o domínio de uma função não significa que ela é contínua em todos os pontos desse domínio. Tá? Ó, o exemplo anterior, só para relembrar aqui, ó, aqui eu tenho que o meu domínio é todo R2, está definido em todos os pontos. Mas ela não é contínua em todos os pontos, ela só é contínua nos pontos fora do 0, 0. No 0, 0, ela é descontínua. Agora, nesse último exemplo que eu mostrei para vocês, ó, ela é definida em todos os pontos e também é contínua em todos os pontos. Então, muito cuidado. Beleza? Então, aqui só para finalizar, lembrar que o conceito de continuidade pode ser estendido para qualquer número de variáveis, tá? Para até n variáveis. Tá? No caso n igual a 3, pessoal, o conceito de limite é definido dessa forma, né? Limite de f de x, y, z, quando x, y, z tende a a, b, c, é igual a f de a, b, c. Ou seja, aqui é a definição do conceito de continuidade no ponto a, b, c do domínio. Tá? Então, novamente, dê uma olhada nos links do material complementar, tá? E fazer a lista de exercícios. Espero que todos estejam bem e espero vocês ou na aula de dúvidas ou no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.